volta a falar sobre o crime ocorrido em Matinhos na madrugada de ontem. O Luiz Marcelo conversou com a delegada responsável pelo caso e atualiza as informações. Veja aí. Crimes cometidos por um único motivo: ciúmes. A história de amor e ódio envolvendo Rosângela Aparecida Alves, de 42 anos, seu ex-marido, Adenilson Marcos França Rocha, de 45 anos, e seu ex-namorado, Giovanni Otpis, de 53 anos. Rosângela já era separada há tempos de Adenilson e também teve um relacionamento com Giovanni depois de separada. Porém, Giovanni não se conformava com o fim do namoro e começou a ameaçar sua ex-namorada. E para se livrar dessas ameaças, ou de algo pior, Rosângela, seus filhos e sua mãe vieram morar, ou melhor, se esconder de Giovanni no balneário de Santa Etienne, em Matinhos. Ali estavam recomeçando a vida, mas nesse interim, Rosângela pede ajuda ao seu ex-marido para construir uma casa. E até desta forma, quitar a dívida da pensão alimentícia. Então Edenilson concordou e veio, desceu a serra e começou a levantar as paredes. Mas o que eles não esperavam é que Giovanni descobriria o local exato onde eles estavam morando. E na madrugada de quarta-feira, Giovanni chega armado, entra numa pequena casa de um só cômodo, onde estavam duas crianças, Rosângela, o ex-marido e sua mãe. Com arma em punho, a primeira pessoa que ele procura é Adenilson. Naquele momento, ele efetua um disparo que é fatal. Logo depois, vai em direção da sua ex-namorada, que também é alvejada. Quando esse ex-companheiro, da Rosângela, com muito ciúme dela, não aceitava o término da relação, veio para cá também, então sabendo que eles estavam aqui, ele descobriu, porque eles estavam escondendo, até tinham dito que tinham ido para o interior do estado, mas de alguma forma ele descobriu que eles estavam aqui, veio até aqui, arrombou a porta da residência, matou inicialmente o Adenilson, que estava dormindo no chão. E na sequência ele foi atirar na Rosângela, contudo, como ela estava na cama com as duas crianças dormindo, a Rosângela, ele falou, saia daí. Ela saiu, quando ela saiu, se aproximou da porta, então ele disparou contra ela, mesmo com as súplicas, de uma parente dela que estava junto ali, e suplicou, pediu que ele não fizesse nada, porque ele já tinha matado o outro. Ainda assim, ele atirou contra ela e virou as costas e foi embora. Consta dos autos que ele já vinha fazendo diversas ameaças aos dois, porque ele sabia dessa proximidade da Rosângela com esse ex-marido, até porque, como eles têm, acho que se eu não me engano, são 4 filhas juntos, eles são próximos, conversam, eles tinham uma boa relação. Então, sabendo disso e não aceitando o divórcio, não aceitando a separação, ele estava fazendo várias ameaças, inclusive há poucos dias ele fez ameaças de morte, dizendo que em menos de 2 semanas mataria os dois. E a promessa quase foi cumprida. Após cometer os crimes, Giovanni embarca no seu veículo, um Fiat Palio, e segue com destino à capital do estado. Só que na Polícia Rodoviária Federal, em São José dos Pinhais, ele foi abordado. A polícia já tinha informações do acontecido. Naquele momento, Giovanni estava com a arma do crime, um revólver 38 com 14 munições, uma deflagrada. A situação foi apresentada lá em São José dos Pinhais, porque foi onde o autor foi alcançado, Além desses 2 crimes que tinham sido praticados havia menos de 1 hora na cidade de Matinhos, o autor ainda estava na posse de uma arma de fogo, sem possuir registro para tanto. Por esse motivo, ele foi autuado por São José dos Pinhais, então um trabalho da Polícia Civil de São José dos Pinhais, Contudo, a Delegacia de Matinhos auxiliou não só fazendo as oitivas de testemunhas, porque nós teremos que conduzir o inquérito policial. Então, após ser comunicado o flagrante, ser feitas todas as formalidades legais, quem continuará com o inquérito é a Polícia Civil de Matinhos. Giovanni Otpis foi preso em São José dos Pinhais pela Polícia Rodoviária Federal. Naquele momento, ele confessou o crime. Já na delegacia, ele preferiu manter-se em silêncio. Giovanni já responde por homicídio e estupro de vulnerável. Com imagens de Luiz Rosa, Luiz Marcelo Caissara, para a TVC. Bom, doutor Dilson,
Doutor Nilson Diniz, brincadeira, ele sabe. Doutor Nilson está aqui, que o Binda, ele já juntou teu nome e o sobrenome, tudo junto, ficou Dilson. Fui batizado agora. Entendeu? É de Nilson. Piorou, doutor. Doutor Nilson está aqui. E eu tenho dito aqui, pode ser eu sou leigo, né? Pode ser que eu esteja errado, mas as leis não favorecem muito a polícia. Porque às vezes a pessoa vai presa várias vezes, é criminoso, perigoso, a polícia faz o trabalho, coloca atrás das grades, daqui a pouco o indivíduo está aqui fora de novo. E a gente vê que muitas vezes a comunidade faz uma leitura diferente. Ah, a polícia solta, a justiça põe na rua. Só que tem uma lei para ser cumprida, né, doutor? E aí que começa a complicar o negócio. Exatamente, Tony. Isso é um ponto aí de extrema polêmica, né, que cerca a atividade policial. Normalmente se imputa a prisão aos órgãos policiais, mas também a soltura aos órgãos policiais. Tem que ser deixado bem claro que não tem culpado nessa história, né? Não é o judiciário que solta, não é o Ministério Público que pede a soltura e não é a polícia que solta. Nós temos aí um ordenamento jurídico, um conjunto de leis que deve ser respeitado e é isso que acontece. Se houver realmente a possibilidade daquela pessoa responder em liberdade, hoje, com a nova lei de abuso de autoridade, o juiz precisa deferir essa medida alternativa. Então isso que precisa ser deixado bem claro, né? Não tem culpado nessa história, né? Existe um ordenamento que tem que ser respeitado. Na sua visão policial, com toda a experiência que o senhor tem, houve algum erro no procedimento para que esse crime pudesse ter acontecido, da própria mulher pedir para o ex ir lá construir uma casa em troca da pensão alimentícia, poderia ter sido evitado, doutor? Na verdade, Tony, os crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra, ele ocorre na clandestinidade. Ou seja, entre apenas o autor e a vítima. Temos informações aí de que já havia um histórico de violência doméstica nessa relação que ela teve com o namorado. O namorado que se encontra preso agora. Sim. Que ele já havia ameaçado, ele já havia prometido há 2 semanas que mataria tanto ela quanto o ex-marido. Ou seja, o que precisamos saber? Se esses crimes foram levados a conhecimento da Polícia Civil. Não adianta a gente combater o final se a gente não fizer uma prevenção anterior, né? Eu costumo dizer que a violência doméstica ela é progressiva. Normalmente o agressor ele começa ameaçando, aquela ameaça ela progride para uma agressão e ela pode chegar ao feminicídio, como ocorreu nesse caso. Então é muito importante que aquela mulher em situação de vulnerabilidade, o marido está submetendo ela à força, à vontade dele, que ela noticie essa violência, ainda que seja uma violência psicológica, na subdivisão, num órgão de polícia civil, para que isso seja reprimido a tempo e não evolua para um feminicídio. Bom, é por isso que o boletim de ocorrência ele é importante, seja em qualquer situação, né, de ocorrência policial, porque é através disso que se faz um mapa, penso eu, da criminalidade para a polícia poder agir, para a polícia poder pedir investimentos e tal, porque tem muita gente que diz assim, eu não vou registrar, não vale a pena, não adianta, não vai dar em nada. Isso é um erro, né, doutor? Isso é um erro e um erro gravíssimo. É muito comum você ver moradores de determinada região falando, mas já a polícia militar não está se fazendo presente aqui. E aqui tem muito roubo. Quando você vai fazer uma pesquisa no banco de dados da Polícia Civil, você não vê um roubo registrado. Ou seja, houve roubos e esses roubos não foram noticiados. Quando a Polícia Civil e a Polícia Militar vão elaborar seus planejamentos estratégicos, eles vão ver aonde são aquelas regiões onde ocorre crime. Se naquela região não há registro de ocorrência, ela não vai ser beneficiada ali com uma viatura policial. Nesse caso até a doutora Sâmia, que a gente brincava aqui um pouco, né? A doutora Sâmia está com uma plantação de pepino lá em Matinhos esse ano. E esse caso, como o senhor falou, pelo menos o indivíduo está preso já. Mas a gente observa, doutor, que a criminalidade é crescente aqui no litoral do Paraná. O senhor mesmo falou que é visto que as quadrilhas chegaram aqui no litoral e que estão agindo aqui no litoral. Qual é o comportamento que o cidadão deve ter num caso desse, por exemplo, de assalto, como lamentavelmente tivemos nessa semana, onde o comerciante acabou sendo assassinado? Então, Tony, é muito comum nesses assaltos a estabelecimentos comerciais que os assaltantes, né, que os autores dos crimes, os marginais, eles atuem já sob efeito de droga.
né? É muito comum que eles façam aí o consumo de determinada substância entorpecente para perder aquela inibição, tomar coragem e praticar o crime. Então essas pessoas elas já entram num estado de euforia muito grande. Quando a vítima esboça qualquer tipo de reação, realiza qualquer movimentação rápida, isso pode dar aso aí realmente a uma reação, como houve nesse caso aí ao estabelecimento comercial. Então não se deve oferecer qualquer tipo de reação. Existem órgãos policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal, que aí estão trabalhando para responsabilizar esses autores. E voltando um pouquinho até a questão da violência doméstica, né, doutor? A história mostra isso. Quer dizer, que começa uma violência, às vezes verbal, às vezes lá passa um pouco, né, do verbal, o cara joga o prato no chão, e por ali começa. A gente vê que a maioria dos feminicídios foi assim. Começa desse jeito, depois vai se tornando cada vez mais violento, e a mulher, tem muitas nos assistindo nesse momento, que estão passando por isso, que tem medo de buscar o apoio policial. O que o senhor recomenda? Então, realizamos um trabalho desde abril de 2019 justamente nesse sentido de incentivar a mulher que está sendo vítima de violência doméstica a comunicar o fato aqui em Paranaguá, na sede da 1ª Subdivisão. Hoje nós temos uma escrivã de polícia que ela é capacitada para o recebimento dessa informação. A mulher ela é atendida numa sala, separado, ela não é exposta de nenhuma forma durante esse atendimento. Agora, é imprescindível que esse fato seja levado a conhecimento da Polícia Civil. A título de exemplo, Tony, durante o ano de 2019, eu encaminhei aproximadamente 500 requerimentos de medidas protetivas ao Poder Judiciário. Ou seja, medidas protetivas foram deferidas e as mulheres passaram a ser protegidas em face desses agressores. Agora, se ela não movimenta a Polícia Civil, se ela não noticia esse fato, esse aparato nunca vai estar aí disposto a auxiliá-la. Então é importantíssimo que, ocorrendo a violência doméstica, na iminência de que ocorra a violência doméstica, ela procure o órgão policial para ela ser orientada e ser tratado o tema de forma a não evoluir para um feminicídio, como ocorreu nesse caso. Antes de ir para o intervalo, que eu vou convidar para o senhor ficar mais um bloco aqui, uma última pergunta ligada a isso, é o que eu ouço bastante, que muitas mulheres têm medo de ir para a delegacia, fazer o boletim de ocorrência, daí volta para casa, o marido descobre que ela foi na delegacia e aí a coisa pode piorar. Qual é a situação, doutor? Então, essa é uma questão realmente pontual, hoje, de difícil solução. Por quê? Hoje nós vemos que a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal estão atuando na ponta do problema de violência doméstica. Só que é preciso o engajamento de outros órgãos estatais justamente para amparar essa mulher em situação de vulnerabilidade após o registro de ocorrência. Não adianta ela chegar na delegacia, registrar a ocorrência, às vezes até ter o marido preso e aquela mulher que é hipossuficiente economicamente não ter dinheiro para se sustentar, ela não ter amparo psicológico para sobreviver a uma situação como essa. Então é importantíssimo para essa mulher que sofre violência doméstica que ela seja atendida pela polícia, mas também que ela tenha um amparo de outros órgãos estatais. Hoje nós estamos trabalhando para fortalecer essa rede de atendimento e essa mulher não passar mais por essa situação de se ver novamente numa situação de vulnerabilidade em face do agressor. Até porque se a mulher se sentir segura, vai dobrar o número de ocorrências nesse sentido, né? Obviamente, mas nós já estamos caminhando para isso, Tony. Nós tivemos um aumento significativo no número de ocorrências de violência doméstica. Isso não é porque o crime aumentou, isso é porque elas estão tomando coragem de noticiar. Elas perceberam que a Polícia Civil está atuando de uma forma bem rápida, bem profissional e está possibilitando a ela aquela proteção que ela solicita. Até porque a medida de distanciamento, lá vamos assim dizer, ela não é respeitada pelo agressor, né? Então, isso é um ponto muito importante, tem também que ser valorizado o trabalho da Guarda Civil Municipal, que está atuando com a sua Patrulha Maria da Penha, porque a Guarda Civil hoje ela está fazendo uma fiscalização da medida protetiva, se ela está sendo respeitada ou não. Tá certo. Tá aí bem colocado. Doutor, fica mais um bloco aqui com a gente. Sim. Vamos para o intervalo e a gente já volta.